O cenário de vida é uma ferramenta muito importante para o seu crescimento dentro da Atomy. Ele funciona como um guia para o seu sucesso. E hoje convidamos o Chair Rose Master e líder do Centro Bella Center, Chung Pak, para apresentar o seu cenário de vida. Por favor, seu Pak. Boa noite para todos. Boa noite não é, boa tarde, né? Sempre falava boa noite, né? Boa tarde para todos, atominianos e novos membros que vieram visitar essa academia de sucesso, que é um sucesso, né? Então, vamos dar uma salva de palmas para os novos membros que vieram hoje aqui, tá? Tá. Acho que muita gente aqui hoje veio pela primeira vez, mas muitos me conhecem. A gente fala do sonho sempre. O sonho, acho que todo mundo já sonhou uma vez na vida. Alguém falar que não tem? Ah, obrigado. Tá ok. Então, todo mundo teve um sonho, pelo menos na vida. Um sonho de querer alguma coisa para o futuro, certo? E todo mundo tem esse sonho querendo almejar, mas muita gente tem alguns em caminho nesse sonho, tem muitos só no projeto, ou muitos esqueceram desse sonho. E eu era uma dessas pessoas que esqueci meu sonho, porque minha vida era uma correria, como muitos, né? Uma correria de viver, trabalhar, pagar as contas, ganhar dinheiro, dar educação para os filhos, era tudo assim. Sim, nossa vida, nessa correria, a gente esquece dos sonhos, o objetivo, a meta. E hoje eu quero mostrar para vocês uma ajuda, eu gostaria que seja uma ajuda para vocês, o meu cenário de vida, como que era a minha vida antes e como que é agora, depois que conheci a Atomy. Tá? Então, vamos começar com um flashback bem antigo aí, que eu tenho meu pai, que nasceu em 1925, vamos começar com essa imagem. Por favor, a imagem. Essa é a imagem do meu pai. Opa. Está voltando. Aqui. Tá. Esse é meu pai após a guerra da Coreia, ele servindo no exército da Coreia. Aqui sim, os amigos deles, soldados, inclusive tem um americano ali, tá? E nasceu em 1925, ele nasceu na Coreia do Norte, hoje é Coreia do Norte, na região de Coreia do Norte. Cresceu lá, tinha posses, meu avô era um fazendeiro, e quando entrou o comunismo, eles perderam tudo. E meu pai, na época, era estudante, ele era totalmente contra o comunismo, e ele era agitador, e ele foi condenado à morte pelo comunistas. E teve que fugir da Coreia do Norte. E fugiu para a Coreia do Sul, depois fechou a fronteira, ele teve que largar a família, a esposa dele e um pequeno filho. E veio para a Coreia do Sul, para o Seul. E a fronteira fechou, ele nunca mais pôde ver a família dele. E fez uma nova família na Coreia do Sul, e nasceu aqui, eu, minha mãe, tá? Eu sou o primeiro filho da família, tá? Então, aqui há 65 anos atrás, pessoal, tá? Depois, tenho esse, meu pai tinha atividade comercial, ele após a guerra, realmente o país é uma miséria, após-guerra, você sabe como que é, né? Alguém que conhece a história da Coreia do Norte, é assim, ele sempre empreendeu, ele abriu uma loja de produtos de comestíveis, biscoito, essas coisas todas. E ele estava fabricando aqui, fábrica de biscoito, que é aquela famosa biscoito, acho que o turma daqui que conhece, Senbei. Tá? Então, ele fabricava aquilo lá. Tá? Então, e ele era um dos únicos produtores da região. Então, ele vendia muito e ganhou muito dinheiro. Tá? Então, aqui era a lojinha dele e ele cresceu, comprou casa, comprou um sítio na época, após guerra. Então, ele teve um sucesso. E o sonho dele
essa é a minha família, na Coreia, antes de a gente vir para o Brasil. Meu pai, eu mais velho, a minha irmã, o caçula e minha mãe. E nós era bem de vida. Só que meu pai, o maior trauma dele era a guerra, perder tudo de novo, porque após a guerra ter fechado a fronteira, ficou aquele clima de ter guerra de novo, a Coreia de novo, né? E o maior medo dele era perder tudo de novo o que ele construiu, inclusive uma família nova. E em 1966, nós decidimos vir para o Brasil. Aí esse é o navio que nós tomamos. Dois meses de navio nós viemos para cá, tá? Então é uma viagem longa, nós viemos para o Brasil. Logo que chegamos no Brasil, nós fomos vocês veem a imagem, Foz do Iguaçu. Nós não tínhamos visto para vir para o Brasil, era visto paraguaio. Tá? Então, na época, tinha muitos imigrantes que vinham para o Paraguai, para a Argentina, para o Brasil. Na época, era para o Paraguai. Como o Paraguai não tinha porto, a gente desceu em Buenos Aires e viemos de trem até Paraguai. Aí era a fronteira onde nós estávamos atravessando para vir para o Brasil. Era Foz do Iguaçu, a família toda. E nós viemos para o Brasil. E depois, logo que viemos no Brasil, meu pai comprou uma lojinha, como sempre empreendeu, comprou uma lojinha de frutarias, hortifruti, né? E de biscoitos, chocolates, ali na Rua da Graça. Nós éramos o primeiro coreano em Bom Retiro, pessoal, em 67. Tá. E ali, meu pai, durante 3 anos, perseverou, trabalhou realmente com o comércio. Eu, todo dia, 4 horas da manhã, com 8 anos de idade, ia para o mercado municipal para fazer as compras, para vir para a loja, para fazer o abastecimento dos hortifruti e também para fazer o comércio. Como a região de judeus, bairro de judeus naquela época, né? Hoje é dominado pelos coreanos, o consumo era muito grande, eles compravam do bom e do melhor. Né? Então, meu pai também ganhou dinheiro fazendo esse comércio durante 3 anos. Eu, todo de manhã, 4 horas da manhã, ia com ele para fazer as compras. Então, voltava, e de manhã, depois de voltar, eu ia para a escola, voltava, e esse era o meu ciclo de vida, e com a família toda. Depois de 3 anos, meus pais resolveram mudar de ramo. Nós fomos para o centro de São Paulo, fizemos uma loja de malas e artigo de presente. E durante 15 anos, meu pai fez esse comércio e ganhou dinheiro. E o sucesso dele, o sonho que realizou, é que os 3 filhos foram graduados, formados e ficaram bem de vida. Só que eu sempre quis empreender, nunca quis ser funcionário, como eu falei da outra vez. Eu sempre empreendendo vários ramos de atividades comerciais. Eu subia, descia, chegou numa hora que eu cheguei ao fundo do poço, cheguei a pesar 100 quilos, com taquicardia, e tive infarto aos 44 anos de idade. Tá, então, nesses 44 anos que eu vivi, eu fui internado para o UTI, levado ao UTI, e meu pai, pela primeira vez, segurou minha mão e ele ficou chorando em prantos. Aquele homem que perdeu a família toda no Coreia do Norte, na guerra, e ele não queria perder o filho, e ele chorava, e não parava de chorar. Aí que me deu um clique, vi que, por que vivi dessa forma até agora? Tentei imitar o meu pai, tentei o modelo de negócio dele, ter sucesso, realizar, e eu não consegui, porque eu tinha uma administração totalmente errada. Eu vivia por mim mesmo, eu era dono da empresa, eu trabalhava praticamente 24 horas por dia, levava trabalho para casa, eu abria a minha empresa, fechava, era o último a sair da empresa, eu era o dono único, então eu ficava naquele círculo vicioso. Então, eu não conseguia crescer. Então, fazia as coisas erradas e eu achava que estava certo, porque eu era o comandante só. Então, esse era o erro dos meus negócios, que numa época eu ganhava e cheguei ao fundo do poço. E nessa época, depois que eu tive esse infarto, eu falei, nós vamos começar do zero. Só que durante a internação no UTI, eu orei para Deus, falei, Deus, eu estou muito cedo para morrer. O Senhor não pode me levar agora, porque o Senhor sabe que eu estou dando aula dominical na minha igreja, para as criancinhas, eu preciso continuar a dar aula com Ele.
Eu preciso fazer a obra para o senhor. Não me leva que o senhor vai ser prejudicado. Aí, realmente... Aí vi que... tá bom, vou começar do zero. Aí comecei a começar do zero. E comecei, como eu não tinha posses, eu não tinha financeiramente, para começar, e comecei a fazer uma mão de obra, instalação de rede de computador, telefonia, na parte de segurança eletrônica. E aí foi a minha vida crescendo. Nesse interim, acabei conhecendo minha esposa atual, que ela era bem mais jovem, diferença de idade muito grande, e ela me chamava de Ajoshi, significa tiozinho. Tiozinho, né? Então, era assim que ela me chamava. Só que na época a gente não namorava, era só... A gente conhecia, e ela estava recente no Brasil, eu traduzia, ajudava as coisas para ela, e ela montou a clínica estética de hoje, que está indo bem, naquela época até hoje. Tá? Então, aí, de um tempo passando, conhecemos o coração, começou a nos unir, o Deus nos uniu, e acabamos casando. Aqui na época antes de nascer o nosso filho, né? Depois fomos viajar, né? Vários lugares, esquiar, né? Depois, aqui foi em Punta Cana, fomos jogar golfe, e foi aqui que a minha esposa engravidou do Arthur. Porque 10 anos ela não podia engravidar, ela tinha algum problema, não podia engravidar, mas o Deus nos deu esse grande... Opa! O que houve? Tá? Aí nasceu o nosso Arthurzinho, tá? E isso há 6 anos atrás. Tá? Então, nasceu meu filhinho. E isso era o motivo de a gente querer trabalhar mais, perseverar. Aí mudei a forma de trabalho, o pensamento, unido junto com minha esposa, começamos a crescer. Ainda não conhecia a Atomy ainda, tá, pessoal? Aí nós fomos crescendo e hoje, essa última foto nossa, que nasceu o nosso filho. Tá? Aqui. Então, eu com minha idade hoje, eu voltei a esquiar. Esquiar e andar de skate também. Tá, tá bom? Então, esse é o último que nós fomos numa trilha de montanha e fomos lá em Atibaia. Ele adorou, foi essa última foto nossa. Tá, pessoal, o que acontece com a nossa vida? Esse sonho que nós temos, né? Então, esse sonho de querer realizar, a gente tem que fazer umas coisas certas, né? Então, esse é meu cenário de vida. Então, é mudar para um apartamento em 250 metros em 2024, trocar meus carros que são usados agora por um carro zero, um Land Rover, um carro blindado para minha esposa, né? Viajar para parte do Brasil todo, outras cidades, falar sobre a Atomy e nessa sincronia global e nesse salto quântico, que é o lema do nosso Atomy esse ano, né? E tornar Star Master até maio de 2024. E controlar o meu peso, que continua engordando um pouquinho, né? O colesterol na parte da coluna e quadril. E o Arthur está matriculado numa escola bilíngue e continuar, manter, ele estudar numa escola de bilíngue, tá? E ajudar os custos para ajudar os meus sogros, minha sogra. Hoje só minha mãe está viva. Ajudar mensalmente na Coreia seria $2.000, né, por mês. E continuar com doação da igreja, mas com uma quantidade maior, que ainda hoje não está uma quantidade suficiente. E até final de 2023, eu participar com doações para a nossa Compassion, adotar 5 crianças realmente carentes. Esse daqui é o meu cenário de vida, a roda de vida, tá? Que eu quero que rode redondo. Então, de acordo com a nossa mente, o nosso corpo, né? Ele muda. Então, a expressão também muda, né? De acordo com a nossa mente. Se você pensar como um perdedor, a expressão facial também muda. A nossa posição fica diferente também, né? Você vê uma pessoa muito apagada, não é? E neste mundo, ninguém nasce perdedor. Ninguém é rotulado, etiquetado, se viver pobre. É uma escolha nossa, se a gente quiser viver desse jeito.
Ele que não decide ser rico, não decide que quer ter sucesso. Essa é a diferença. Tá? Nossa terceira lema da Átomo é mantemos a fé. Né? Então, a gente tem que permanecer firme na fé. Isso é muito importante. Porque o que hoje a gente está sonhando está na nossa mente. Não é visível. E essa fé nós temos que ter para realizar. E esse é o objetivo da nossa vida. Nós podemos mudar. Mudem suas mentes. Sonhem e puxem aquele sonho que você datou para daqui a 5 anos, 10 anos, ou 1 ano, puxar mais rapidamente para você, tá? Mais perto de você. E tentar viver esse sonho como fosse hoje, tá? E para ter teu sucesso, tá? Então, isso é muito importante para a nossa vida, tá ok? Assim, vocês fazendo, vocês vão conseguir chegar ao objetivo, à meta que vocês desejam chegar. Tá bom? Tá ok. Nós podemos mudar nossas mentes, como eu falei. Aqui não está mudando. Tá ok. Essas são minhas metas de maestria que eu quero chegar. Em 24, ser o Star Master. Em 25, o Royal Master. 26, Crown Master. Vou dar mais 2 anos para chegar em Imperial. O sargento era 27, acho que vai chegar antes de mim. Tá bom? É isso aí que eu queria falar para vocês hoje, tá bom? Só que tem mais um negocinho que já quero mostrar para vocês. Meu objetivo de trabalhar com átomo, vocês sabem que é o meu filho. Porque essa aposentadoria que eu tenho, que eu vou ter para entregar para ele. Tá? Então, por isso que eu trabalho com átomo hoje, com toda a vida. Tá bom? Pode botar som na caixa aí? 찾으러 왔단다 무슨 꿈을 찾으러 왔느냐 멋진 꿈을 찾으러 왔단다 하늘색 바다 속에 너와 나 저 높이 날아 커피 한 잔에 아침 너무 달어 이 세상의 불안함을 전부 덜어 눈을 뜨면 하늘색의 빛이 나네 몇 마디 주고받아 피식하네 보채는 아이처럼 놀아줘 dance 뭐 어쨌든 우리 널리 뻗어가네 지쳐있잖아 우리 모두 better life 천천히 나가자고 better life 뒤뚱거리는 우리여도 괜찮아 불어오는 바람 타고 신나게 날 함께 수영이 될 테니 백조 할게 분명히 성공의 행복 창의적인 생각 끌어내는 공간 너와 나 지금 가족이 되었지 시작이 달라도 가족이 생겼지 바라봐 같은 쪽 내 왼쪽 오른쪽 다 소중해 똑같이 사랑해 우리는 같이 꿈꾸네 꿈꾸는 대로 사는 것 모든 게 가능해 영원한 소중히 여겨 내 생각을 경영 믿으면 난 굳게 서서 겸손히 모두를 섬겨 영원한 소중히 여겨 내 생각을 경영 믿으면 난 굳게 서서 겸손히 모두를 섬겨 우리 집에 왜 왔니 꿈 찾으러 왔단다 강산이 바뀌고 사람이 바뀌고 대화달이 바뀌어도 꿈에 터져는 그대로 강산이 바뀌고 사람이 바뀌고 해와달이 바뀌어도 꿈에 터져는 그대로 가족이 생겼지 바라봐 같은 쪽 내 왼쪽 오른쪽 다 소중해 똑같이 사랑해 우리는 같이 꿈꾸네 꿈꾸는 대로 사는 것 모든 게 가능해 Átomo Brasil! Viva, viva, vamos! Vamos!